Você já soube, ouvindo a programação aqui da CBN, de que a Assembleia Nacional da França derrubou o primeiro-ministro Michel Barnier, desencadeando uma crise política no país. Foram 331 votos no total de 577 pela derrubada. Agora o presidente Emmanuel Macron tem o desafio de nomear um primeiro-ministro com capacidade de governar e sem ter como recurso uma nova eleição legislativa. Para entender este cenário que nós estamos assistindo na França, convidamos para conversar conosco Tomás Zickman de Barros, cientista político, pesquisador do Instituto de Estudos Políticos de Paris. Tomás Zickman de Barros, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. É sempre uma alegria poder conversar com vocês e com a audiência da CBN. Bom dia. Tomás, nós estamos assistindo, parece que uma crise que já era anunciada, desde a própria indicação de Michel Barnier para esse cargo, que já era inconsistente naquele momento. Por que este cenário? Pois é, Milton, o que ocorre, como você bem apontou, o Macron ele já dissolveu a Assembleia Nacional na França, agora em 2024, em junho, teve eleição e o resultado contra, talvez, os desejos do Macron foi uma Assembleia muito dividida, com 3 blocos mais ou menos do mesmo tamanho. A esquerda ficou em primeiro lugar, mas não tem mais de 50% dos votos. Depois vem a extrema-direita e depois vem o bloco dos macronistas, não é, do centro, e um partido menor da direita como quarta força. O Macron ele não quis negociar com a esquerda, que chegou em primeiro lugar. Ele também não tinha como fazer uma negociação formal com a extrema-direita, então ele nomeou ali um governo baseado no centro e na centro-direita, só que esse governo não tinha maioria. Um governo que não tinha maioria, que dependia, em alguma medida, da boa vontade das outras forças para não se unirem para derrubá-lo. O governo, na verdade, tentou fazer acenos para a extrema-direita, para que a extrema-direita, então, não o derrubasse. A esquerda já havia dito que tinha uma proposta ali mais radical, queria a reforma da aposentadoria, então queria derrubar o governo. A extrema-direita ficou por 2 meses cozinhando esse governo ali em banho-maria e agora, por uma série de razões que a gente pode conversar, resolveu que era hora de derrubar o governo. Então, a gente já imaginava que era um governo que estava ali cambaleando, um governo frágil, e agora, ontem, por 331 votos, esse governo foi censurado. Não é? E, Tomás, qual que é a perspectiva a partir desse momento? Já é uma hora em que existem potenciais candidatos a ocupar esse posto? Olha, quem decide, quem nomeia o primeiro-ministro é o presidente da República. Então, é claro, nenhum de nós 3 somos franceses, mas assim, o presidente pode nomear qualquer pessoa. Então, se ele quiser nomear o Milton Jung para ser primeiro-ministro da França, não sei se ele pode, porque ele não é francês, mas ele pode nomear qualquer pessoa. É uma decisão pessoal do presidente. Então, os candidatos, na verdade, têm que agradar ao Macron. O grande problema é que não importa quem ele nomear, a realidade na Assembleia Nacional, com essa Assembleia Nacional dividida em 3 grupos, ela vai continuar existindo. Então, a grande questão é, será que se ele nomear uma outra figura, uma figura, por exemplo, um outro político de centro ou centro-direita, são nomes que têm sido levantados, François Bayrou, por exemplo, um político de centro muito conhecido, um dos primeiros apoiadores do Macron ali em 2017 ainda. Se nomear ele, será que agora vai conseguir ter um governo estável? Isso não é certo. Bem porque a gente precisa entender que existe uma outra questão de fundo, né? Essa moção de censura passou por conta de um debate do orçamento. O governo tentou passar o orçamento ali a fórceps, por assim dizer, na Assembleia. Isso abriu a possibilidade da moção de censura. Mas existem interesses outros ali por trás. Tanto a esquerda quanto a extrema-direita, alguns setores, né? A Marine Le Pen, notadamente na extrema-direita, querem enfraquecer o Macron e, quem sabe, forçar uma eleição presidencial antecipada. Isso ainda é improvável, mas não é impossível. Então, a ideia é enfraquecer o Macron, não deixar governos serem formados para obrigar ele a ter que, eventualmente, renunciar. Eu acho que isso não vai acontecer, mas não é impossível. Não pode tirar isso do horizonte. As condições que levaram à derrubada do primeiro-ministro, elas poderiam ser superadas de alguma maneira? Existe
algum cenário nesse sentido que possa mostrar um andamento melhor, ou talvez até uma mudança de olhar do próprio presidente Emmanuel Macron? Porque também por trás de tudo isso está uma visão política do Macron com dificuldades para compreender como dialogar com essas diferentes forças que estão dividindo o poder hoje, ou estão dividindo a sociedade francesa. Sim. A verdade é que para um governo se manter, ele não precisa ter maioria na Assembleia. O que não pode acontecer é existir uma maioria contra ele, não é? Então, nesse sistema em que tem 3 grupos bastante claros, com tamanhos parecidos, o que você não pode ter é uma aliança dos 2 grupos contra o grupo do governo, não é? Os 2 outros grupos contra o grupo do governo. O Macron, uma possibilidade que ele até agora não indicou que seria o caminho dele, seria ele tentar fazer uma negociação com a esquerda, quem sabe botar um nome de esquerda, quem sabe de centro-esquerda no governo, tentando assim atrair esse bloco e deixando a extrema-direita ali isolada. Mas aparentemente não é esse o caminho que ele vai seguir. Acredito que vai tentar uma vez mais nomear um centrista, esperando que os ânimos se acalmem um pouco, que divisões internas desses outros blocos impeçam uma aliança deles, né, para que continue sucessivamente a queda de governos. É bom deixar claro que essa é apenas a 2ª vez na história da Quinta República da França, não é, que começa ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, é a 2ª vez que um governo é censurado. E a última vez tinha sido em 1962. Só que naquela época o Charles de Gaulle, que era o presidente, ainda podia dissolver a Assembleia, dissolveu, teve uma nova Assembleia que resolveu o problema. O Macron vai ter que pelo menos tentar sobreviver até junho para chamar novas eleições e ter uma Assembleia mais estável. Tomás Hickman de Barros, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais esse cenário na França, para compreender o que está acontecendo, por que dessa movimentação e dessa divisão. Muito obrigado, um bom dia para você. Bom dia, muito obrigado. Obrigada. Tomás é cientista político e pesquisador do Instituto de Estudos Políticos de Paris. Conversou com você aqui no Jornal da CBN. 9h15.